Queremos saudar a igreja na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, convictos que, como Paulo escreveu aos Filipenses, nesses 118 primeiros anos de caminhada desta igreja do Senhor Jesus neste lugar, e aquele que começou esta boa obra haverá de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que Deus possa abençoá-los como igreja neste lugar, aonde Deus os levar, para a glória do seu nome. Nossa gratidão ao querido amigo e companheiro de caminhada, de ministério, reverendo Roster, pelo privilégio de ocupar este púlpito, que tem um significado muito especial para nós presbiterianos aqui de São Paulo, para nós que crescemos, fizemos o seminário e crescemos no nosso trabalho ministerial, no aprendizado, ouvindo homens de Deus que ocuparam este púlpito para proclamarem a palavra de Deus. Homens que marcaram a nossa vida, como o reverendo de Noel, de uma forma muito especial e de uma saudosa memória. Reverendo Wilson de Souza Lopes, que esteve aqui tantas vezes, reverendo Carlos Aranha e tantos outros irmãos e pastores que inspiraram a nossa caminhada. Eu costumo brincar que na minha época podia se ordenar crianças, é por isso que eu já tenho 36 anos de ministério. Mas estar nesta igreja, uma igreja mãe da igreja de Alphaville, que vimos nascer ali em Alphaville, no trabalho do presbítero ainda, reverendo Carlos Alberto Brito Braz, e com quem temos servido a Deus ali ao longo dos últimos 13 anos, é uma alegria imensa. Eu sei que esta igreja não tem apenas a igreja de Alphaville como filha, tem muitas outras. E que Deus continue a usar a vida dos irmãos para que a palavra, a boa palavra de salvação possa ser pregada e vidas serem alcançadas. Portanto, é para nós um motivo de imensa alegria rever irmãos, amigos, rever esta igreja do Senhor Jesus neste lugar. E fiquei pensando no texto da palavra de Deus, e o texto que leremos é um texto bastante clássico, eu tenho certeza, para descrever as marcas de uma igreja viva, uma igreja significativa para os nossos dias, a igreja do Senhor Jesus, aqui da Rua Helvétia, neste bairro, nessa cidade, neste nosso país, e expressão do Evangelho para o nosso mundo. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós leremos dos versos 42 a 47. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 42 a 47. Diz o texto da palavra de Deus que eu lerei e gostaria que os irmãos acompanhassem atentamente. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Palavra do Senhor para os nossos corações. É um tempo de celebração. Alguns aqui, como eu, tiveram certamente o privilégio de nascerem no ambiente da igreja, como os pequenos que estão aqui nos braços de seus pais, de crescerem neste ambiente, de poderem desde a mais tenra idade serem educados na palavra do Senhor e na comunhão dos santos na sua casa, nas diversas expressões, como nos departamentos infantil, depois na adolescência, na mocidade, na vida adulta e na melhor de todas as idades, de experimentar, vivenciar, contemplar, ser edificado com o testemunho das pessoas, das famílias, testemunhos da graça de Deus que fala, que redime, que sustenta, que suporta nos momentos de dor, de agonia. Por isso, igreja precisa ser um lugar de celebração da nossa fé, de celebração desta comunhão. Aqui estamos um monte de gente imperfeita, como eu e vocês,
mas adorando um Deus perfeito. Um Deus que mesmo nos conhecendo a mim e a você, como conhece e nos ama, se expressa neste amor a cada um de nós, no nosso cotidiano, nos ajudando a suportar aquele irmão mais difícil muitas vezes de ser suportados, como eu. Ou quem sabe você. Somos gente diferente, gente com formações diferentes, com temperamentos diferentes, com percepções de uma mesma realidade diferente, mas amados pelo mesmo Deus. É um tempo de celebração, nunca percam a alegria de celebrarem a fé, de celebrarem a vida e a existência da igreja do Senhor Jesus, e vocês muito particularmente desta igreja onde Deus os chamou para serem parte do seu corpo visível neste lugar. É tempo de refletir do que é ser igreja do Senhor Jesus a cada dia, para os seus dias, para o dia de vocês neste lugar, nessa sociedade, neste contexto. Deus não comete equívocos quando Ele edificou a sua igreja neste lugar. E vocês estão neste lugar para ser instrumentos de Deus neste lugar e a partir deste lugar. E embora necessária esta reflexão a cada momento, é sempre será nesta reflexão uma volta às Escrituras. Nós não precisamos inventar a roda, nós não precisamos tentar imaginar métodos simplesmente, soluções mirabolantes, programas e projetos. Voltar às Escrituras, voltar às Escrituras. E o Senhor Jesus estará fazendo a sua obra no nosso meio e através de nós. Eu digo isso porque cada vez mais nós temos a oportunidade de ter uma diversidade incrível de livros de eclesiologia, de todos os tipos. Se vamos aos congressos, se vamos às nossas livrarias evangélicas, se temos o contato com as literaturas que são publicadas, nós vamos encontrar livros e mais livros e mais livros a cada dia. Eu me lembro na minha época de seminário, aqui bem próximo, quando eu tinha uma livraria apenas lá na 24 de maio, a gente ia, e seminarista sempre duro, juntava o dinheiro para comprar um livro, a maioria deles em espanhol, pouquíssima coisa em português. Hoje você tem uma imensidão de livros, e também sobre igreja. Você pode ver livros como A Igreja do Outro Lado, Uma Igreja com Propósito, Uma Igreja Emergente, O que é ser uma igreja simples, uma igreja de alto impacto. Eu diria que a gente pode encontrar um monte de títulos, como Uma Igreja para chamar de sua, ou Uma Igreja ao gosto do consumidor, como muitas vezes as pessoas estão procurando. Se por um lado nós precisamos ouvir as vozes do nosso mundo para sermos capazes de responder de uma maneira saudável e sensível a Ele, por outro lado, nós somos exortados pela palavra de Deus a não imitarmos o mundo e nem fazermos jamais concessões aos valores voláteis e superficiais do nosso mundo, da sociedade na qual nós estamos inseridos. E talvez o medo de se sentir cada vez mais fora do contexto, mais fora de sintonia em relação à cultura contemporânea, nós corremos o risco de nos tornarmos superficiais e de perdermos a consciência de que nós somos sempre chamados para desenvolver uma contracultura cristã em relação a este mundo. Nós precisamos reagir, sim, à visão subjetiva da experiência humana em detrimento de qualquer outro valor ou razão que se apresente. Nós precisamos, sim, ser um contraponto em meio a uma cultura de pluralidade que afirma a igual validade de todas as ideologias e a tolerância com uma virtude suprema que a Escritura nos revela. Cuidado para não ir aceitando tudo. Cuidado para não se inclinar ao politicamente correto, fazendo concessões dos seus valores, dos seus princípios e dos princípios descritos nas Santas Escrituras. Porque a Escritura é imutável, a cultura não. Passará os céus e a terra, mas esta palavra não passará. Cremos na inerrância destas Escrituras. Há alguns dias atrás, visitando uma pessoa que amamos muito,
e que está começando a conhecer o Evangelho de uma forma mais profunda, e falava para ela dos desafios de estarmos construindo um novo campus da igreja lá no terreno do Mackenzie, no Tamboré, e os desafios são grandes, porque a obra é grande, fisicamente falando. Essa pessoa nos generosamente fez a contribuição à igreja, mas depois, na continuidade da conversa, ela começou a descrever de alguns conflitos que ela tem, dizendo que a palavra de Deus é algo superado em muitos aspectos, que há muitas coisas que se confundem ou que são conflitantes, e eu, crente formado na boa teologia da doutrina presbiteriana, da reforma presbiteriana, dos princípios presbiterianos, nos nossos bons seminários, diante da inerrância da palavra de Deus, eu fui me revoltando com aquilo e tentando argumentar algumas coisas e conversando com ele. À medida que ele se expunha, eu quase devolvi a oferta daquele irmão. Eu só não devolvi porque o desafio é grande. Mas eu disse: meu irmão, você precisa conhecer a Escritura, você precisa ler a palavra de Deus. Quantas vezes você lê a palavra na semana, para não dizer no dia? Alguns só leem no culto, se ela for projetada. Quantas vezes? A inerrância da palavra de Deus. É por isso que nós queremos voltar a ela, como dissemos no início. No texto que acabamos de ler, clássico para descrever nós como povo de Deus, que não são apenas aqueles da igreja primitiva. Nós somos, como eles, a igreja do Senhor Jesus nos nossos dias. E quais são, segundo este texto imutável, as marcas, as características que nós poderíamos descrever para uma igreja viva, como esta Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo é chamada a ser, tem sido e haverá sempre de procurar ser, para a manifestação de Deus como a sua igreja visível no nosso mundo? Qual é a visão de Deus para a sua igreja? E o texto nos permite algumas observações. A primeira delas é que somos e devemos ser, para sermos uma igreja viva no nosso tempo e para o nosso tempo, uma igreja que está disposta a aprender sempre. Diz o texto: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou, em outras palavras, eles se dedicavam ao ensino da palavra apostólica, do ensino da palavra de Deus proclamada a eles. Isso significa, meu querido irmão e minha irmã, uma dedicação em abrir a palavra e deixar que ela mude as nossas vidas, ou abrir a palavra e ser abertos por ela, ser tomados pela alegria desta palavra. Uma igreja viva é uma igreja que aprende, que tem disposição de aprender. Eu digo isso porque eu também sou crente desde a adolescência, convertido ao Senhor Jesus, mas desde a infância, como dissemos, criado na palavra de Deus, porque com o passar do tempo nós temos muito provavelmente, e se não estivermos atentos a isso, a tendência de acharmos que nós já estamos concluindo o curso de fé, o curso de formação bíblica. Nós já conhecemos tudo, já ouvimos tudo, já entendemos de tudo, já aprendemos tudo que tínhamos que aprender. Eu conversava com uma pessoa há um tempo, irmão nosso, e me assustei com uma frase dele quando ele disse: pastor, nós somos muito iguais. Ele também é um pregador. E ele disse: como eu vou ficar ouvindo o senhor sentado aí, como quase que dizendo, é um desperdício, porque o seu jeito é mais ou menos o meu jeito. Como se os textos que eu lesse fossem também os que ele lesse. Se Deus quiser, vai ser assim, ele lê a palavra. Mas como eu posso me assentar sem abrir o meu coração, sem a minha alma pujar e desejar ardentemente que o Senhor fale comigo? Isso transcende a pessoa que ocupa este púlpito com temor e tremor. Este independe do irmão ou da irmã que ocupam a aula da escola dominical, o culto de oração, a reunião no lar, o estudo do pequeno grupo dentro das nossas casas. É um coração desejoso de aprender. Aprender, somos todos aprendizes da palavra de Deus. A igreja não é um lugar de pessoas que já têm tudo resolvido, que já aprenderam tudo. Aquela primeira igreja que nascia em Jerusalém, que foi cheia do Espírito Santo de Deus no dia de Pentecoste, não passou
a uma experiência mística, romantizada da fé, mas foi uma igreja que enfrentou problemas, dificuldades e desafios. Não desprezavam a sã doutrina, não paravam de pensar. Eles perseveravam em conhecer a doutrina da palavra. Eles se reuniam constantemente, diz o texto, para ouvir o ensino dos apóstolos. Eu creio que nós, na nossa visão reformada, precisamos deste equilíbrio da palavra de Deus traduzida neste texto de Atos dos Apóstolos. De um conhecimento, de aprofundarmos o conhecimento da palavra de Deus e desta presença e plenitude do Espírito Santo. Para que neste equilíbrio nós possamos ser mexidos, transformados e impactados, desejando que essa palavra continue a promover mudança e transformação em nós. A palavra de Deus nos diz que nós devemos viver em novidade de vida. Se o Espírito Santo de Deus não estiver transformando a sua vida, se nada mais te impacta, se nada mais leva o seu coração a compungir-se diante de Deus, a se quebrantar, como diz a Escritura, diante do Senhor, e desejar que ela continue a te transformar a algo absolutamente equivocado na sua experiência de caminhada com Deus. Uma igreja viva é uma igreja que aprende, que é submissa à autoridade do ensino da palavra de Deus, à pregação da palavra que lhes é ministrada. É onde os pais ensinam os seus filhos de acordo com as Escrituras, não com os valores do nosso mundo, onde os membros da igreja leem as Escrituras todos os dias e refletem nela para crescer no discipulado cristão, onde o Espírito Santo de Deus leva-nos como seu povo a honrar esta palavra e, como dissemos, ao desejo de ser transformado por ela. Uma igreja viva para os nossos dias é uma igreja disposta a aprender, mas também é uma igreja que cuida das pessoas. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na alegria da comunhão. Esta coinonia que expressa a nossa vida de uma maneira comum, a alegria de estar juntos, a alegria de repartir esta alegria tão incrível e imensa que temos por conhecer a Cristo. Isso precisa ser contagiante. Isso diz respeito ao que participamos juntos, diz respeito àquilo que nós dividimos. Olha o que diz o verso 44 e 45, todos que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bem distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. E antes que você saia correndo da igreja, isso não é um chamado, diríamos, a uma pobreza voluntária. Naquela época, como descrito pela comunidade de Qumran, eles tinham as propriedades em comum, sim. Ao serem iniciados, os novos membros entregavam os seus bens à igreja, à comunidade. Alguns são chamados a esse tipo de vida. Alguns dias atrás eu conversava e eu nunca tinha ouvido uma experiência como esta. Eu havia lido a história de um homem de Deus que viveu assim, mas eu tive a alegria de ver muito mais próximo de mim do que eu imaginava, um homem de Deus, um empresário que testemunhava, dizendo-me: pastor, hoje eu vivo com 10% da minha renda, os outros 90% eu entrego para a obra do Senhor. Para a obra do Senhor. Foi isso que o Senhor Jesus nos desafiou, para que onde estivesse o nosso coração, ali estaria o nosso tesouro maior. Aonde está o seu tesouro? Isso era uma atitude voluntária daqueles homens, não compulsória. Diz o texto, eles partiam o pão, repartiam o pão, tinham tudo em comum. Isso diz respeito a uma consciência social sensível. Eu gosto de um texto do pastor Russell Shedd, que nos diz: uma comunhão de amor não cresce automaticamente na igreja,
Muitas vezes nós somos tão envolvidos por nós mesmos, pelas nossas demandas, pelas nossas lutas, que perdemos a sensibilidade do outro, a percepção do outro. Eu gosto quando o nosso irmão Cornélio manda os comunicados dos trabalhos que a igreja tem feito aqui, procurando impactar ao redor desta igreja as necessidades que estão diante dos olhos dos irmãos e pelo qual vocês são desafiados neste momento, de uma cidade como a nossa. Uma comunhão de amor não cresce automaticamente na igreja. E é por isso que o Novo Testamento repetidamente nos exorta para atos mútuos de amor, de cuidado, de encorajamento, de perdão, de socorro. Esses são apenas alguns dos valores mais altos que precisam ser continuamente afirmados pela igreja do Senhor Jesus, pela família de Deus. O teólogo e historiador Júlio Gonçalves escreveu que essa coinonia é uma comunhão e também expressa na solidariedade, no compartilhamento de sentimentos, de bens e de atos. O nosso chamado como cristãos, e neste nosso chamado como cristãos, nós precisamos tomar uma decisão consciente diante de tudo aquilo que Deus requer de nós, daquilo que somos e daquilo que temos, Uma igreja viva é uma igreja disposta a cuidar mutuamente uns dos outros e a cuidar de outros que Deus coloca diante de nós. A generosidade sempre foi e deve ser uma característica do povo de Deus. Nosso Deus é generoso. Assaz benigno, diz a palavra, que nos dá muito mais do que merecemos, de que não nos deixa faltar o pão nosso de cada dia sobre a mesa, e cada um de nós aqui neste templo, nessa manhã, somos testemunha disso. Eu fiquei pensando, onde chega Deus, onde está Deus, melhor dizendo, quando chega a dor? Onde Ele está? Se eu e você não formos agentes para torná-lo visível às pessoas diante das suas dores. Aonde? Esse é o significado de sermos corpo vivo do Senhor Jesus. Uma igreja que aprende, está disposta a aprender sempre, voltando à palavra de Deus e buscando a palavra de Deus. Uma igreja disposta, nesta comunhão dos santos, a cuidar mutuamente uns dos outros. Uma igreja, diz o texto ainda, que adora a Deus. Eles perseveravam na doutrina, buscavam a comunhão e tinham no partir do pão e na oração uma expressão de adoração a Deus. Quando nós tomamos parte, como nessa manhã, da memória do sacrifício de Cristo feito por amor de nós, e comemos do pão e bebemos do cálice, quando participamos dessa santa refeição na celebração da nossa fé, ela é expressão de adoração a Deus. Uma igreja equilibrada é uma igreja que busca uma adoração sincera ao Senhor, também na sua forma de culto. Diz o texto, juntos, como no templo, juntos, em casa. Uma adoração, eu diria, formal, como neste momento, e uma adoração informal, porque a liturgia deste culto continua na sua vida cotidiana, continua na sua casa, meu irmão. Se lá a linguagem será diferente, e não será de uma boca cuja expressão serve e é útil para a edificação, e passa a ser para destruição, para maldizer o seu próprio familiar e não abençoar, para enriquecer em vez de destruir. Nós não estamos sendo instrumentos para adorar ao Senhor. E no templo ela precisa também ser uma adoração alegre, ao mesmo tempo reverente. Ao mesmo tempo reverente. Nenhum modelo de igreja, escreveu Wayne Cordeiro, irá produzir a vida de Deus em nós. Nenhuma igreja, preste atenção nisso, nenhum modelo de igreja vai desenvolver e produzir a vida que Deus deseja produzir em nós. A coisa funciona exatamente o contrário. É a vida de Deus em nós que produz uma igreja saudável.
a comunhão dos santos saudável, aonde eu consigo andar a segunda milha com aquele que me ofende, com aquele que é difícil caminhar, onde as expressões de louvor, de adoração, cabem as manifestações como das crianças que vieram à frente, onde elas sentem deste lugar um lugar da casa do Pai, verdadeiramente, onde a expressão do canto coral, do canto dos jovens na ministração da canção, dos hinos que cantamos congregacionalmente, das leituras que fazemos, são expressões espontâneas de uma adoração sincera ao Senhor. A nossa fé fala de um cristianismo como uma religião alegre e cada culto como um tempo de celebração, da alegria do crer, do pertencer ao Senhor, como igreja do Senhor Jesus neste lugar. Nós vivemos para adorá-lo, nós viemos a este lugar para adorá-lo, e a essência desta adoração é deliciar-se na presença de Deus. Isso manifesta o valor supremo dele para as nossas vidas. Eu volto para casa com o coração alegre, feliz, regozijante, por sentar-me com o irmão, por cantar louvores a Deus, por ter um ouvido sensível ao recado que Deus tem, quer seja ele de qualquer forma. Como à medida que eu não pude reconhecer, estando aqui, tantas crianças como as que aqui estavam à frente, e que alegraram o nosso coração, ao ver esta igreja celebrando, como dissemos, os 118 primeiros anos de vida, mas de uma igreja que estava aqui à frente, e que vai continuar até o dia glorioso da volta do Senhor Jesus. Alegria de crer, alegria de pertencer, alegria de fazer parte, alegria de servir, alegria de amar, alegria de perdoar, alegria de caminhar junto, alegria de aprender, não porque eu sou aquele que ensina, mas aquele que aprende junto, aquele cujo coração está disposto a crescer um com o outro, um no outro, um através do outro, e todos diante do Senhor. E finalmente, o texto nos permite, numa leitura do que é sermos uma igreja viva para o nosso tempo, disposta a aprender, a cuidar, a servir e adorar com alegria, uma igreja que está disposta a ir e levar essa boa palavra. Enquanto isso, e eu gosto desse versículo de uma forma muito particular, enquanto isso, diz o texto, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Até aqui, Lucas enfatiza 3 atividades a que os cristãos se dedicavam: o estudo da palavra, a comunhão dos santos, a adoração a Deus. E estes são aspectos da vida interior da igreja. Mas o texto não parou aí. E uma igreja, para ser viva, deve se dedicar à sua missão, ao seu chamado. Quando Pedro, na sua epístola, escreve sobre esta manifestação, ele diz: vocês são raça eleita, povo de uma propriedade exclusiva de Deus, com o fim de proclamardes. Vivemos para a glória de Deus, para proclamarmos Deus, para levarmos esta boa palavra. E aqui há 3 aspectos claros nesta expressão, de que acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E a primeira delas é que o próprio Senhor Jesus é quem a realiza. Voltando à expressão do início dessa reflexão, nós podemos conhecer métodos, programas, projetos, e são necessários, e são importantes. Isso deve motivar o nosso coração. Aliás, tudo o que fizermos neste lugar, cada um de vocês, meu irmão, pastor, presbíteros, diaconia, ministérios internos das mulheres, dos homens, das crianças, em qualquer manifestação, nós devemos fazer com excelência, porque a excelência glorifica a Deus. Deus é um Deus excelente, e nós não podemos fazer de outro jeito. Faça com excelência, porque excelência glorifica a Deus, e a excelência motiva as pessoas.
Saiba isso. É o Senhor Jesus quem realiza. Faça o seu melhor e saiba que o Senhor fará a sua obra. Ele o faz pela pregação da palavra, pelo testemunho dos membros desta igreja, pela vida comum de vocês, mas é o Senhor que faz tudo acontecer. Glórias a Deus por isso. Ele é o cabeça da sua igreja. Ele é quem admite as pessoas na igreja invisível pela fé. Eu gosto de uma expressão do reverendo Ronaldo Lidório, quando ele diz na obra de Deus, nada acontece sem Deus. Na obra de Deus, nada acontece sem Deus. Mas na obra de Deus, conclui ele, qualquer coisa pode acontecer com ele. Eu amo isso. Ser surpreendido por Deus. Fazer o melhor para Deus. Sermos uma igreja com excelência para a glória de Deus. E aí, qualquer coisa pode acontecer. É o testemunho do irmão que diz, pastor, o meu irmão, você não sabe o que me aconteceu. Se for de Deus, eu falo, eu sei que pode acontecer. Eu não sei o que, mas que pode acontecer, pode. É Deus que pode transformar a sua família, o seu esposo que ainda não é um crente em Jesus Cristo, a sua esposa, o seu filho que está ou que está afastado. É o ambiente de trabalho, onde muitas vezes nós, em meio a uma sociedade tão difícil, um momento tão complicado como vivemos, podemos imaginar da segurança ou estabilidade do nosso trabalho, na eficácia ou na eficiência nossa. Todas as coisas vêm do Senhor. Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa provisão, Ele é o nosso provedor. Todas as coisas vêm dEle, sem Ele nada do que foi feito se fez e nada se fará. A nossa confiança está em o nome do nosso Deus, é Ele que realiza. E num tempo, eu digo isso porque num tempo de autoconfiança, nós precisamos retornar à verdade da palavra de Deus. Só o Senhor Jesus, através e por meio do seu Santo Espírito, é que pode abrir os olhos aos cegos, é que pode converter o pecador em um homem e uma mulher de Deus. É só Ele que pode acrescentar pessoas à sua igreja. Ele acrescentava os que iam sendo salvos. É interessante pensar isso, porque Ele não somava a igreja sem salvá-los. E também não salvava sem somá-los à igreja. Porque tem gente vendendo por aí que nem precisa de igreja mais, nem precisa ir na igreja. Não, eu cultuo a Deus em casa. Eu sirvo a Deus em casa. A alegria deles era ver Deus fazendo em Cristo e acrescentando à igreja os que iam sendo salvos. Que Deus atraia pessoas a este lugar. Que a sua vida, o seu testemunho atraia pessoas a Jesus. E que elas façam parte do corpo de Cristo, neste lugar, e aonde o Senhor os levar. E incrível, Ele fazia isso diariamente. Eu me lembro de um trabalho que começamos no centro comercial ali de Alphaville, chamado Café com Deus, e nós líamos um texto e comentávamos aquele texto, fazendo uma conexão do texto com uma realidade do momento que nós vivíamos como país, como nação, como mundo, enfim, como seres humanos. E não falávamos de onde nós éramos, de que igreja éramos, apenas oferecíamos um café muito gostoso. E a nossa intenção era que as pessoas se incomodassem e quisessem saber, mas quem é essa gente? Da onde vocês são? Que é isso que vocês estão falando? E o Senhor atraía dia a dia. E eu pedi a alguns irmãos da igreja que fossem, mas que não conversassem entre eles, apenas conversassem com os que Deus atraísse. E eu me lembro de algumas semanas, e esse trabalho está completando 10 anos, em que muitas vezes custosamente, pelo cansaço, pela agenda, nos colocarmos diante de Deus para preparar aquele momento,
e chegar lá e ver só crentes, só irmãos da igreja. Eu dizia: Senhor, acordar às 7 horas da manhã, depois de uma noite, para que o Senhor nos desse a Tua palavra, para falar para crente, eu estou fora, Senhor. Vamos marcar outra hora. Atrai pessoas. E eu chamava aqueles irmãos e irmãs que estavam ali e disse: vamos orar para que o Senhor atraia pessoas. Isso precisa ser intencional. Que Deus desperte nesta igreja esta intencionalidade de desejar ver gente sendo salva para o Senhor Jesus. Ser atraída a esta casa de oração e conhecer isso que nos alegra o coração, que faz pulsar a nossa alma, que traz um sentido de vida para aqui e para a eternidade, que é a salvação que temos em Cristo. Que isso seja desejado por você, que Ele disponha da sua vida como instrumento para que isso aconteça, meu irmão e minha irmã. Diz o texto, e o Senhor fazia isso na igreja dele diariamente. Fazer isso não deve ser algo ocasional, temporal. É urgente, é intencional. Deve ser expectativa do meu e do seu coração. Uma igreja viva é uma igreja disposta a aprender, a cuidar, a adorar com toda a intensidade, a evangelizar e ver gente sendo salva pela obra redentora de Cristo Jesus. Nós não podemos perder esse sentido de sermos igreja, de estarmos aqui. Não é suficiente apenas existir como igreja. É preciso sermos igreja do Senhor Jesus. Que tipo de igreja nós temos sido na realidade dos irmãos neste lugar? E uma pergunta que eu gostaria que inquietasse mais ainda o seu coração: como é que essa igreja, na qual Deus te chamou a fazer parte, como essa igreja seria se todos os membros fossem como você é? Como seria esta igreja? Nós não precisamos, eu diria, esperar que o Espírito Santo de Deus venha. O texto que lemos é antecedido com a descida do Espírito Santo de Deus. Ele já veio, Ele está aqui. Ele habita o seu povo. Ele tabernaculou-se em nós, nesta obra redentora de Cristo. Sejamos uma igreja cheia deste Espírito Santo. Precisamos, queridos, nos humilhar diante do Senhor e buscar ser uma igreja que ama, que se dedica à palavra de Deus, à oração. Uma igreja que procura a vivência de uma comunhão em amor, que cuida do outro, que é sensível ao necessitado. Uma igreja que adora de uma forma formal ou informal, alegre e reverente. Uma igreja que intencionalmente deseja ver a vida acontecendo pela salvação em Cristo na vida de outros. Uma sala de parto para que outros possam nascer para Jesus. A sua casa, o seu ambiente de trabalho, os seus relacionamentos. Eu não sei como fazer, o Senhor espera apenas disponibilidade e disposição. Ele é que faz, diz o texto, e acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Não é minha obra, não é sua obra, é obra do Senhor através de nós. Isso dá sempre certo e de modo maravilhoso. Que o Senhor os abençoe como igreja neste lugar e aonde o Senhor os levar para a glória do seu nome.